E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise do nosso material de estudo. Para a gente já começar com tudo e ir direto ao ponto, vamos marcar o nosso ponto de partida cronológico de hoje, quinta-feira, 14 de maio. E o nosso grande tema central é outras perguntas sobre a oração. Sabe, todos nós, em algum momento da nossa caminhada, já esbarramos naquelas dúvidas bem profundas sobre como, por quê e quando orar, certo? A ideia da nossa apresentação de hoje é justamente dar uma clareza incrível para essas questões, organizando tudo passo a passo. Olha só, para garantir que estamos no caminho certo, esse aqui é o material que baseia o estudo de hoje. O mais fascinante é que ele não entrega as respostas de qualquer jeito. Ele organiza o pensamento em 5 perguntas super profundas, daquelas que a gente costuma guardar só para nós mesmos, lá no fundo da mente. Nós vamos destrinchar cada detalhe sistematicamente para que todos nós tenhamos a visão completa. Então, o nosso roteiro de hoje está dividido assim, de forma bem lógica. Primeiro, a essência do dia 14 de maio, a oração. Segundo, por que orar sempre? Terceiro, vamos ver o papel da fé. Quarto, com quem devemos orar. E por último, o grande desafio prático, como ouvir a Deus. Entrando na nossa primeira sessão, 14 de maio, a oração. E olha só esse subtítulo. Ele traz aquela dúvida fundamental que é a base de muita crise de fé por aí. Por que orar se Deus já sabe? Pensa aqui comigo. Se Deus é onisciente, se Ele sabe o fim desde o comecinho de tudo, conhece os nossos desejos, as nossas maiores dores e lê até as intenções mais escondidas do coração, para que falar? Qual é o sentido real de verbalizarmos o que já está mais do que claro para Ele? Bom, vamos desacelerar um pouquinho aqui, porque essa citação do livro Caminho a Cristo, lá na página 59, é simplesmente brilhante. A autora Ellen White coloca assim, ouçam só, não que isso seja necessário para que Deus saiba quem somos, mas para nos habilitar a recebê-lo. A oração não faz Deus descer até nós, mas eleva-nos a Ele. Uau! Ou seja, a oração não é um boletim de notícias que a gente manda para o Criador. A oração é para nós. Ela freia a nossa loucura do dia a dia, nos obriga a parar, reconhecer a soberania dele e sentar ali aos seus pés. E é aí, nesse exato momento, que o caminho se abre. E a Bíblia vai ainda mais fundo nessa nossa dificuldade de comunicação. Se a gente abrir no Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27, lemos exatamente o seguinte: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Gente, isso ilustra de um jeito maravilhoso que mesmo quando faltam as palavras corretas, quando a gente simplesmente trava, o próprio Espírito Santo entra em cena como nosso tradutor e intercessor. O que nos leva perfeitamente para a segunda sessão. Vamos mudar um pouco o foco, da comunicação básica para os momentos em que tudo está em paz. Título: Por que orar sempre? E o destaque aqui é o perigo gigantesco da autossuficiência. E aí vem a nossa segunda grande pergunta. Por que orar quando tudo vai bem? Vamos ser muito sinceros, é muito fácil gritar por socorro no meio do furacão, não é? Mas e quando o mar está calmo, sem uma ondinha sequer? O estudo nos alerta que a autossuficiência e o orgulho são como muros de concreto bloqueando a nossa vida de oração. Quando as coisas dão certo, a nossa tendência natural é achar que damos conta de tudo sozinhos. Existe um contraste gritante na tela que precisamos reconhecer. De um lado, a autossuficiência e orgulho, atuando como barreiras enormes. Do outro lado, a realidade nua e crua, a nossa imensa carência de Deus. E a lógica apresentada na fonte é implacável. Olha, se anjos perfeitos, que não têm falhas, adoram e buscam o Criador o tempo todo, por que nós, que tropeçamos a todo instante, precisaríamos menos dele? Faz todo sentido, né? Se a gente percebesse o tamanho dessa nossa carência, buscaria a Deus com muito mais fervor. Para responder essa carência toda, a fonte nos pede para observar 2 textos sensacionais sobre sede espiritual. Em Mateus capítulo 5, versículo 6, Cristo diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E lá no Antigo Testamento, em Isaías 44, versículo 3, a promessa é: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade. Esses versos deixam claro que o nosso estado ideal não é ser o sabe-tudo autossuficiente, mas sim viver com uma sede contínua que só a presença de Deus consegue matar. Isso nos leva como uma luva para a nossa terceira sessão. Vamos entrar na mecânica da coisa, o papel da fé e as condições para que a oração funcione de verdade. Então a pergunta é: qual é de fato o papel da fé na oração? O material descreve a fé e a oração como super aliadas, aliadas íntimas. Elas não trabalham sozinhas, elas nasceram para funcionar juntas.
Para solidificar essa ideia, vamos direto para Hebreus 11, versículo 6. O texto diz expressamente: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Ou seja, o requisito básico, o passe de entrada dessa aproximação é acreditar não só que Ele está lá em cima, mas que Ele está super disposto a responder quem o procura. E olha que interessante a forma como a fé transforma totalmente a oração. Lendo mais um trecho incrível agora do livro Educação, nas páginas 183 e 184. Na oração da fé, há uma ciência divina, é uma ciência que todo aquele que deseja tornar o trabalho um sucesso deve compreender. Tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. Ela chama isso de ciência divina. Existe uma lógica, uma estrutura aí. Se as condições baterem, a promessa é absolutamente certa. E a base para essa tal ciência sai da boca do próprio Cristo, registrada em Marcos 11, versículo 24. Por isso lhes digo, tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Mas calma lá, a fonte faz questão de esclarecer as condições. O nosso pedido tem que estar totalmente alinhado com a vontade de Deus. A gente pede o que Ele já prometeu, com a clara intenção de usar isso para cumprir a vontade dele, sabe? Quando a gente preenche esses requisitos, não precisamos nem de sinais externos para confiar que a bênção já chegou. Seguindo em frente, vamos ver como isso tudo se desenrola na prática, na nossa quarta sessão, com quem devemos orar. Vamos falar das 3 formas essenciais de organização. Aí bate aquela dúvida prática na nossa rotina: com quem devemos orar? Será que tem que ser sempre um momento solitário, de porta trancada, ou a ideia é orar em comunidade? A resposta do estudo é que a gente precisa desesperadamente das duas coisas. O material divide isso em 3 pilares muito claros. Primeiro em particular, lembra de Mateus 6, versículo 6? Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Essa é a nossa força vital de cada dia. Segundo pilar, em família ou em pequenos grupos. Em Atos 12, versículo 12, vemos a igreja orando nas casas. Em Mateus 18, versículo 20, crava: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. E claro, o terceiro, orar com a igreja reunida. Tiago 5, versículo 16 nos instrui claramente: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Resumindo, todas as 3 formas são totalmente vitais para nós. O que nos traz a nossa quinta e última sessão, talvez a parte que o pessoal mais esquece no dia a dia: como ouvir a Deus. O grande foco aqui é a voz de Deus nas Escrituras. Porque comunicação é uma via de mão dupla, certo? Se oração é falar, perguntar como devo ouvir é igualmente crítico. O texto bate na tecla de que a oração é muito mais do que só o nosso monólogo. A gente precisa dar espaço para que Deus assuma a direção e faça aquela poda necessária na nossa vida. E aqui temos um alerta essencial apresentado no material. Existe uma moda de tentar esvaziar a mente, ou pior, de ficar ouvindo a própria voz interna e achar que é a voz divina. A recomendação é clara: evite isso. Pode ser um terreno muito perigoso. O contraste seguro e o que a gente tem que praticar de verdade é unir a nossa oração com o estudo da Bíblia ali no nosso momento devocional. Quer ouvir a voz de Deus sem erro? Busca de forma ativa nas páginas das Escrituras. É o jeito mais seguro. E assim chegamos ao final da nossa exploração de hoje. O mais bacana é que a fonte não termina com um ponto final, mas sim com uma pergunta excelente para todo mundo que está acompanhando a gente refletir. O slide pergunta: entre os pontos acima, qual é o mais desafiador? Pensem bem, será que é admitir a nossa total carência quando a vida está super boa? É colocar em prática essa ciência da fé? Ou conseguir equilibrar a oração solitária com a comunitária? Ou quem sabe o maior desafio seja justamente silenciar a nossa própria mente barulhenta para ouvir a Deus através da Bíblia? Bom, fica a reflexão para todos nós. Foi fantástico desbravar esse estudo. Continuem questionando, continuem buscando as respostas e a gente se vê na nossa próxima análise.